Pastor Johnny, quero convidá-lo aqui para estar orando pelo ministro de Deus nesta noite, pastor Rubens Xavier dos Santos. Graças e paz, igreja. Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Quero pedir a você que alce suas mãos para cá. Quero convidar que você esteja liberando aí uma palavra de bênção sobre a vida de nosso pastor. Amém? Quero convidar a igreja que esteja orando comigo. Jesus, nós queremos agradecer a Ti por tudo que já aconteceu aqui neste lugar, por esses louvores maravilhosos que foram adorados nessa noite. Obrigado por essas danças proféticas que foram ministradas nessa noite. Obrigado, Senhor, porque hoje compartilhamos da Santa Ceia do Senhor e pelos dízimos e as ofertas que foram entregues na sua casa. Senhor, este é o último culto do ano, esta é a última palavra do ano de 2016. Pai, que essa palavra venha regada de amor, de graça, de revelação. Que a sua palavra traga a cura, Senhor, a cura que é em Cristo Jesus. Pai, abençoe seu filho de maneira sobrenatural. Abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração, nós possamos estar receptíveis à sua palavra. A palavra do homem, ela machuca, ela destrói, mas a sua palavra, ela traz o perdão, ela traz a cura, ela traz o amor, ela traz a esperança. E é isso que esperamos nessa noite de Ti, Senhor Jesus, nada menos do que isso. Nós aplaudimos o Senhor e confirmamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças e paz a todos. Glória a Deus. Gostaria de convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 132, onde estaremos ministrando a palavra de Deus para a sua vida, para as nossas vidas nessa noite. Salmo de número 132. É só abrir no meio da Bíblia, você acha o livro dos Salmos de maneira bem fácil. Achou aí? Glória a Deus. Salmo 132. Amém, queridos? Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, uma palavra que vai determinar todo o ano de 2017 para a sua vida. Eu vi uma mão que se levantou, e isso é muito, muito bonito, quando você captura aquilo que Deus libera do altar para a sua vida. Então esteja ligado. Quando eu falo que Deus vai liberar uma palavra para mudar 2017 na sua vida, você toma posse assim bem forte e diga assim: eu creio, eu creio. Aleluia. Salmo 132. A palavra do Senhor, ela diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre este homem extremamente conhecido por todos aqueles que leem a palavra do Senhor. Mas esse homem que tem inspirado mensagens através da sua vida, das suas façanhas,
que aconteceu durante toda a sua vida. Davi, ele é muito conhecido, das crianças aos idosos. Quem não já ouviu falar do jovem pastor que teve a coragem de enfrentar um urso e matá-lo para defender as ovelhas do seu pai? Quem nunca ouviu falar do jovem Davi que foi valente o suficiente para encarar um urso e depois encarar um leão e também matá-lo para proteger o rebanho dos seus pais ou do seu pai? Uma das suas façanhas mais conhecidas foi a sua batalha pessoal contra o gigante filisteu de nome... Qual era o nome do gigante? Golias. Todo mundo conhece essa história. Davi, ele é um homem que, dentro das Sagradas Escrituras, ele vai causar admiração, ele vai causar espanto, ele vai ser alvo de inveja, de perseguições. Mas o que marca sobretudo a vida de Davi é o favor de Deus que repousa sobre a vida dele. As bênçãos que Deus libera sobre a vida de Davi, elas vão além dos seus contemporâneos. Quando se fala sobre os maiores reis da nação de Israel, ninguém se sobressai ou se sobrepõe a Davi. Davi foi o maior, o mais espetacular rei da nação de Israel. Mas entre as coisas que chamam muito a atenção quando a gente estuda a história deste homem, foi que ele foi capaz de atrair a admiração dos seus amigos, dos seus inimigos, foi capaz de liderar o seu próprio exército, constituído depois como rei de Israel, liderou a nação em muitas batalhas, e Deus era com ele. Mas o que me impressiona é que este homem foi capaz de capturar não somente a atenção dos homens, mas foi capaz de capturar o coração de Deus. E é sobre esta façanha de Davi que nós vamos estar compartilhando com você nessa noite, dizendo que o segredo para a vida de Davi, ou o segredo do sucesso de Davi, da vida de Davi, a chave para a plenitude das bênçãos de Deus na vida dele, estava baseado em um segredo. Qual o segredo que estava no coração ou na vida deste homem, que foi capaz de torná-lo o rei mais abençoado de toda a história dos hebreus, de toda a nação de Israel? O que fez ele ser tão admirado, tão querido, tão rico, tão abençoado, tão pleno? O que fez de Davi ser este homem? E eu compartilho para vocês o segredo da vida de Davi, que desvendado para você nessa noite e aplicado na sua vida, é o que vai fazer a diferença para 2017, mas não só para 2017, mas para toda a sua vida.
Se nós nos lembramos da vida de Davi, a Bíblia diz que Deus escolheu Davi de uma forma impressionante. O próprio Davi, ele faz uma declaração acerca dele mesmo. No livro das Crônicas, no capítulo 28, no versículo 4, Davi ele tem a percepção de como Deus o via. Isso começa, eu diria, a fazer toda a diferença na vida de Davi. Ele conseguiu entender a visão de Deus acerca dele, os sentimentos de Deus acerca dele. E no versículo 4 do capítulo 28, ele começa dizendo o seguinte: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe. Judá era a tribo da qual ele pertencia, e ele diz: e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o seu povo. Davi, ele tinha uma consciência de que Deus se agradou dele. Deus, literalmente, em uma outra versão King James, vai dizer, usando essa expressão, Davi falando que Deus gostou de mim. Isso é uma percepção incrível quando nós nos relacionamos com Deus. Muitas vezes, por situações que nós passamos, por provações que nós passamos, alguns sentimentos vêm ao nosso coração, e esses sentimentos, eles batalham com intensidade dentro de nós, e eles gritam dentro de nós, dizendo para nós mesmos que Deus não nos ama, que Deus não nos vê, que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco. Geralmente, no meio das tribulações, nós não temos uma percepção real de Deus. O que nós sentimos quando somos dominados pelas emoções que afloram nos períodos de adversidade, é que Deus nos abandonou, ou que Ele nos esqueceu, ou que Ele nos deixou sozinhos no meio das nossas provações. Mas Davi, ele tinha uma percepção diferente. Ele vai dizer: Deus gostou de mim. Deus gosta de mim. Isso muda tudo. Quando você olha para Deus hoje, será que você pode dizer para Deus, olhar assim para os céus e falar assim: o Senhor gosta de mim? Deus, o Senhor gosta de mim mesmo. Poxa, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta, meu marido, minha esposa, meus filhos me odeiam muitas vezes. Então a gente traz o mundo inteiro como se ele estivesse conspirando todo contra nós, e a gente começa a atribuir esses sentimentos também a Deus. E quando olhamos para Deus, a gente tem dificuldade de olhar para Ele e dizer: Deus, o Senhor gosta de mim. E se Ele gosta de mim, as coisas
mudam. A minha percepção da vida vai mudar. Davi, ele diz, começa falando que ele foi escolhido na casa do pai dele. Davi, ele era o menor da casa do seu pai. Os seus irmãos o odiavam. O seu pai o desprezava. Quando Samuel vai buscar um rei na casa de Jessé para ungí-lo, ele apresenta, Samuel diz: eu quero conhecer todos os teus filhos, passar os teus filhos em revista, para ver qual deles Deus tem escolhido para ser rei de Israel. Jessé apressadamente coloca todos os seus filhos enfileirados, mas ele não se lembra que Davi existe. E o profeta Samuel, induzido pelos seus sentimentos e a sua visão, ele acha que é o primeiro, e há uma intervenção de Deus para dizer para o profeta: ô Samuel, calma, não é esse que você vai ungir, porque não é esse que eu tenho escolhido. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu vejo e sondo o coração do homem. Eu não tenho escolhido esse, apesar dele ser grande, belo, forte, guerreiro, mas eu não tenho escolhido. E passou cada filho, não sobrou ninguém. E foi essa a pergunta do profeta Samuel para Jessé: Jessé, acabaram-se todos os teus filhos? Ele fala assim: profeta Samuel, resta um, está lá no campo. Ele diz: nós não vamos nos assentar para comermos enquanto esse rapazinho que está no campo não for trazido ou trago à minha presença. E eles vão buscar Davi, jovem, adolescente, quem sabe? E quando chega aquele menino audacioso, Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, agora pode ungir, porque esse foi o que eu escolhi para ser rei sobre o meu povo. Ele recebe a unção de Deus sobre a sua vida e continua pastoreando as suas ovelhas. E Davi, ele continua sendo pastor. Depois ele vai ser levado ao palácio, ele vai tocar para o rei, para expulsar os demônios do rei. Um rei dominado por demônios, e quando ele toca a sua harpa, os demônios batem em retirada. E de tocador, daqui a pouco ele se torna guerreiro, e vai guerrear as guerras de Israel, e as pessoas começam a olhar para ele de uma forma diferenciada. Davi vai crescendo, Davi vai sendo apresentado à nação de Israel, os olhos se voltam para ele, as músicas começam a ser cantadas quando ele volta das batalhas. E algumas músicas, alguns cânticos diziam: Saul matou 100, mas Davi matou 1000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E as músicas vão tomando conta, e o sentimento de que está surgindo um novo rei, debaixo de uma unção poderosa, ele está sendo apresentado paulatinamente diante da nação de Israel. Este homem, ele chega a ocupar, no decorrer de alguns anos, o lugar que era de Saul, e se torna o rei de Israel.
E quando ele chega, queridos, quando ele chega ao reinado, a sua posição máxima dentro da nação, Davi, ele começa a fazer o que ninguém fez. E aqui eu começo a falar sobre o segredo de Davi. No capítulo, ou melhor, no Salmo 132, a palavra do Senhor vai falar sobre Davi. E ele diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Quando Davi escreve este Salmo 132, ele está vivendo tempos de tremendas provações, mas ele tem uma percepção do Deus que gosta dele. E no meio da provação, se você tiver a convicção de que Deus gosta de você, pode ter certeza que você saberá que a provação ela vem e vai, mas você permanecerá firme, porque Deus gosta de você. Deus nunca disse para os seus filhos que eles estariam isentos de provações, de tribulações, de angústias. Não. Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. Eu gosto de vocês. É isso que Jesus está dizendo: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Porque eu gosto de estar com vocês. Eu gosto de você. Davi entende que Deus gosta dele. E aqui começa a se desenvolver um nível de relacionamento que vai ser o segredo da prosperidade na vida de Davi. No versículo 2 diz: lembra-te de como Davi jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Davi fez votos, Davi jurou diante do Senhor em tempos de provações. Você está no meio de uma provação, olha que exemplo lindo Davi está nos dando. Faça votos ao Senhor. Mas qual foi o voto que ele fez ao Senhor? E como ele jurou diante de Deus? Ele jurou da seguinte forma, o verso 3: eu não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. O que é que Davi está jurando? O que é que ele está prometendo? O que é que ele está votando diante de Deus? Ele diz: eu não farei isso até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer, diz ele, que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. No verso 8, é lindo o que ele diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua
fortaleza. O que Davi está falando aqui, queridos? Ele está dizendo: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Que lugar é esse? Tu, Senhor, e a arca da tua fortaleza. Davi fez votos ao Senhor. Davi sabia que Deus gostava dele. E então Davi, ele parte para a sua maior aventura, superior a matar ursos e leões ou derrubar gigantes. A sua maior proeza era capturar o coração de Deus. E é isso que ele faz. Ele olha para Deus, para você entender o que está acontecendo. Naquela época em que Davi estava vivendo, em todo o tempo da história do Antigo Testamento, o povo de Deus, ele sabia, ele tinha convicção disso, de que a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Se a arca da aliança estivesse ali, Deus estaria ali. Se a arca da aliança não estivesse ali, eles sabiam que Deus não estava mais com eles. Em um dos episódios em que a arca de Deus, ela foi roubada pelos filisteus, quando a notícia de que a arca do Senhor, ela foi levada pelos filisteus, inimigos de Israel, quando essa notícia chegou diante do sacerdote, o sacerdote estava numa cadeira, sentado. Quando ele recebe a notícia, ele é tão impactado por isso, que ele é jogado para trás. Ele bate com seu pescoço no chão, quebra o pescoço e morre. Existe uma mulher que está grávida, e quando ela escuta também que a arca de Deus foi levada, o seu filho, ele vem à existência, ela entra em dores de parto pelo desespero, que ela sabe que está sob algum tipo de desamparo da parte de Deus. E de repente aquele menino nasce no meio dessa informação, e alguém pergunta: que nome daremos a esta criança? E ela diz: o nome dele será Icabô, ou Icabode, que quer dizer foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada. Deus não estaria mais no meio deles. Quando eles iam às guerras, queridos, os sacerdotes, eles levavam a arca do Senhor diante dos guerreiros. A arca era colocada ali enquanto os soldados de Israel guerreavam, e todas as vezes que a arca da aliança estava ali, eles partiam para as suas guerras, e Deus lhes concedia vitória. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio deles. Davi conseguiu entender que para ele ser o maior rei da história de Israel, o melhor líder do seu povo, o homem mais abençoado do seu tempo, ele entendeu que precisava capturar a presença de Deus para a sua vida.
E ele descobriu uma coisa: que a arca da aliança, no seu tempo, ela estava nas montanhas de Kiriat Jearim, uma região montanhosa. E a arca de Deus estava lá há 20 anos. Quando Davi ele assume o reinado em Israel, ele começa a dizer: eu não darei sono aos meus olhos, não, eu não descansarei, eu não subirei do meu leito, eu não entrarei na minha tenda, até que eu traga a arca de Deus para a cidade de Sião. Porque se eu trouxer a arca para a cidade de Sião, que depois é chamada de Jerusalém, chamada cidade de Davi, se a arca de Deus estiver aqui comigo, eu sei que o favor de Deus está sobre mim, e eu vencerei todas as minhas guerras, todas as minhas batalhas. Eu vencerei porque a presença de Deus está comigo. Era isso que movia o coração, a motivação de Davi. O verso 8, ele expressa isso dizendo: depois que ele traz a arca da aliança e coloca em Jerusalém, ele vai entender algo, queridos, e ele vai expressar-se assim: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Ele está trazendo Deus para dentro da sua casa. Ele está trazendo Deus para o centro de Jerusalém. Ele prepara uma tenda para o Senhor. E ele diz: entra no lugar do teu repouso, tu, Deus, e a arca da tua fortaleza. Davi entendia, sabe o que, queridos? Preste atenção nisso. O país mais abençoado da terra, Davi entendia que era Israel. A cidade mais abençoada de Israel chamava-se Jerusalém. O lugar mais espetacular de Jerusalém chamava-se o Templo de Jerusalém. Dentro do Templo de Jerusalém, que Davi não pôde construir, mas juntou riquezas para que seu filho construísse, haviam 3 compartimentos. Havia o pátio, havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. O lugar mais importante do templo não era o lugar, não era o pátio, não era o lugar santo, mas era o lugar santíssimo. Por quê? Porque a arca do Senhor, a arca da aliança estava lá. E se ela estava lá, a presença de Deus na terra, presta atenção nisso. Eles entendiam que a presença de Deus na terra estava entre os querubins que estavam em cima da arca da aliança. Deus habitava no meio deles. Se você fosse encontrar Deus na terra, você ia procurar Deus em Israel. Chegando em Israel, você ia para Jerusalém. Se fosse para Jerusalém, você ia ao templo. Chegasse no templo, você ia para o lugar santíssimo, aonde você acharia os querubins, e Deus habitando no meio dos querubins. Portanto, era o lugar central do planeta Terra, mais importante para Davi. Ele sabia disso. E isso haveria de definir não somente o seu presente, mas o seu futuro. As bênçãos que recairiam sobre ele dependeriam da onde a presença de Deus estava. E sabe o que ele faz? Tudo que está ao alcance dele para trazer a presença de Deus para a sua vida.
Havia uma palavra, e ele expressa isso no versículo 13, dizendo: o Senhor escolheu a Sião, ou Jerusalém. Ele sabia disso. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, diz Deus. Aqui habitarei, pois eu preferi, eu escolhi, eu decidi habitar em Jerusalém. E chegando em Jerusalém, você tem que ir para a Arca da Aliança. Era o lugar aonde Deus habitava no planeta Terra. Davi, ele conseguiu entender isto. E ele diz: se Deus habita no meio dos querubins, então eu preciso trazer esta arca para mim. Deixe-me falar uma coisa para você. A Arca da Aliança, peça central na terra e no coração de Deus. Naquele lugar aonde estava a arca, somente 3 coisas haviam dentro daquela arca. E eu quero que você preste atenção nisso. O que era tão impactante, tão impressionante nesta arca? Dentro dela haviam 3 objetos. O primeiro objeto que tinha ali eram as tábuas da lei. Segundo objeto, tinha um cajado pertencente ao sumo sacerdote Arão. Terceiro objeto, um vaso de ouro contendo maná, alimento que foi provisão de Deus para o seu povo por 40 anos. E enquanto eles se alimentaram por 40 anos, este povo não adoeceu. Esses objetos estavam ali, mas Deus determinou que sobre eles fosse colocada uma tampa, e sobre esta tampa fosse aspergido ou fosse derramado sangue de animais inocentes. Eu não vou me estender nisto, porque isso caberia uma outra mensagem. Mas as tábuas da lei, elas apontavam para nós e diziam o quanto nós somos pecadores. Os mandamentos do Senhor revelam a nossa iniquidade. Ela joga luz nas nossas iniquidades. É isso que as tábuas da lei, elas revelam a nossa impiedade, o quanto nós somos ímpios, pecadores, a nossa rebelião contra Deus. É isso que estava ali dentro, mostrando em tábuas o quanto nós estamos longe de Deus. Aquele cajado representava o quanto nós somos rebeldes. A liderança espiritual levantada por Deus para guiar o seu povo, porque Deus colocou ali como testemunho, porque o povo não queria seguir a direção espiritual de Arão como sumo sacerdote. Deus tinha escolhido, mas havia aquela política: nós não queremos Arão. E então Deus manda, faz um teste, coloca varas de todas as cabeças de tribos, aqueles que representam as tribos, pedaços de madeira, coloca aí durante a noite. O cajado que florescer, esse é que Deus tem escolhido.
E aquele pedaço de pau que foi colocado ali, durante a noite, ele floresceu. Ele não estava conectado a nenhuma árvore aqui embaixo. Ele estava recebendo a seiva direta do trono de Deus, Deus da vida. Aquele pedaço de pau, e ele dá folhas, ele dá flores e ele dá frutos sem estar plantado. Você entende o que Deus é capaz de fazer? Mas ao mesmo tempo, aquele cajado, ele representava a rebelião do homem contra a liderança espiritual daqueles que Deus levanta no meio do seu povo. Terceiro elemento, que era o maná, era um testemunho vivo. Ele é chamado de pão dos anjos. Alimentou por 40 anos o povo de Israel, milhões de pessoas, e eles nem ao menos adoeceram, não pegava nenhuma gripe, porque o que eles comiam era extremamente substancioso, era extremamente rico em vitaminas, proteínas, minerais, tudo que nós precisamos. Eles eram enriquecidos por aquele maná. Mas sabe o que o povo dizia acerca do maná? Eles diziam: isto é um pão sem valor. Maná representa a provisão de Deus, mas o maná ali estava dizendo que a rebelião, muitas vezes, do povo de Deus está entronizada em seus corações, e eles se rebelam contra a provisão de Deus em suas vidas. Você está aqui hoje, não sei como foi seu 2016, talvez você entrou aqui murmurando porque ele foi difícil demais. Deus te sustentou com maná nos 365 dias deste ano. Se você está aqui, é porque você está vivo, provido pelo Senhor. Você está aqui porque Deus te sustentou. As provações que você passou foi para você crescer. Sabe, nós vamos estar aptos para servir. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, falando acerca do pão. Pão para ser servido, para ser degustado, para ser apreciado, ele tem que ser levado ao forno. E hoje tem uns fornos que queimam com força. E se aquele pão pudesse ter voz e gritar, ele diria logo nos primeiros momentos: me tira daqui, está queimando demais, eu já estou pronto, eu posso ser servido dessa forma. Mas é o olho do padeiro que está lá, só sai quando tiver no ponto. Vai ter que aguentar muita quentura, muito calor, para estar pronto para ser servido. Deixa-me falar uma coisa: Deus nos levanta nessa terra como pão para ser servido. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E vocês também vão fazer a mesma coisa. Nós somos o pão de Deus nessa terra, e Deus vai mandar fogo no nosso lombo. Sabe por quê? Porque precisa nos levar para o ponto que nós poderemos ser úteis, verdadeiramente úteis para Deus e para o mundo. Não adianta jogar bucha para o mundo. Ele precisa saber, ele precisa sentir o paladar dos filhos de Deus. Você é pão de Deus. As provações não significa que Deus não gosta de você. Significa que Ele gosta tanto de você, que Ele vai te provar. Ele vai permitir que você passe por caminhos difíceis, por circunstâncias que você vai parecer como nessas de provações. Vai parecer que você está sozinho e abandonado, mas Ele diz: não se engane,
Não deixa o diabo te enganar. Eu estou contigo. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quer dizer que você vai passar por muitas turbulências. Quando você passar pelo fogo, ele já diz que você vai passar, mas ele diz: o fogo não vai te matar. Eu estou com você, eu te estendo a minha mão e te digo: não tenha medo. O medo está batendo no seu coração, não vai dar certo. Se segure na promessa que Deus está fazendo para você. 2017 é tempo de trazer a arca de Deus para o seu lugar. Qual o lugar da arca de Deus? No centro do seu coração. Ele diz, vou finalizar dizendo isso para você. Hoje a arca da aliança chama-se Jesus Cristo. Você quer ter um 2017 mais do que vencedor, abençoado, enriquecido, abundantemente em todas as áreas? Traga a arca de volta para Jerusalém. Traga a arca para o centro da cidade de Jerusalém. Traga a arca para o lugar mais importante de Jerusalém. Traga Jesus para o centro do seu coração. Não deixa Jesus lá em Kiriat Jearim, nas montanhas, como Saul fez. Deixa a arca para lá. Quando a gente precisar da arca, a gente vai ver lá onde que ela está direitinho. Pode estar na casa de um, de outro. A arca foi para a casa de Obed-edom. A casa dele começou a ser enriquecida dentro de 3 meses. Davi falou o quê? Traga logo essa arca para Jerusalém. Ele capturou o coração de Deus e não deu descanso a si mesmo, enquanto não colocou a arca da aliança no centro da sua vida. Não pense que Deus vai descer do céu e começar a jogar dinheiro na sua cabeça, se você não está com o coração inteiramente nele. Porque tudo que ele depositar nas suas mãos é para um propósito. Não é para você fazer desfile, não é para você esnobar seus irmãos. Deus te dá uma Ferrari, você passa pelo outro que está de fusquinha e diz: aquele é amaldiçoado, eu sou abençoado. Deus não vai te enriquecer não, meu amigo. Deus não faz essas coisas. Deus é Pai, e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Traga Deus para o centro da sua vida. Você pode passar por provações, sim, mas é Deus forjando você e te preparando. Porque os ursos você já venceu, os leões você já passou, os Golias você está batendo com eles aí, derrubando um aqui, perdendo para outro lá. Mas nessa noite Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Não coloca outras coisas, não entrega outras coisas para Deus. Deus, eu entrego meu filho, eu entrego meu marido. Faz o que o Senhor quiser com ele. Até se o Senhor quiser levar, leva Jesus. Deus não está pedindo seu marido, Deus está pedindo o seu coração. Você no altar dele e ele no seu altar. Relacionamento. Davi descobriu isso, atraiu o favor de Deus e se tornou o maior rei da história do seu povo. Fique de pé em nome de Jesus. Aonde Jesus está, em que montanha ele se encontra na sua vida, em que compartimento você deixou ele esquecido para lá, você visita ele esporadicamente. Onde Jesus está, 2017, você vai dizer: Jesus, o teu lugar é no centro da minha vida. O Senhor vai comandar as minhas decisões, o meu relacionamento. O que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. Se é para pegar, eu pego. Se é para deixar, eu deixo. Se é para largar, eu largo. Se é para ficar, eu fico. Mas é o que o Senhor determinar. O Senhor agora está no centro, no lugar mais importante, que não é mais em Jerusalém, hoje é no seu coração. Ele diz: me dá o seu coração. Se você quiser entregar o seu coração para Ele, você, filho de Deus, pastor, já sou crente há 20 anos, é você mesmo que Ele está querendo, que você já está esqueceu do primeiro amor faz tempo.
já acostumou vir na igreja. São os mais perigosos, são esses. Já vem para o culto procurando defeito. Hoje eu não gostei do culto. O culto nunca é para você. Você veio para cultuar. Ele está esperando o seu culto. Ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não são caçadores de cultos, são adoradores, meu amor. Isso é relacionamento pessoal. Quer dar seu coração para Ele? Eu quero que você levante num gesto de fé as suas mãos. Se você quiser fazer isso, eu quero. 2017, eu quero ser muito mais de Deus do que fui em 2016. Eu quero fazer muito mais para Ele do que eu fiz em 2016. Eu quero honrá-lo muito mais do que eu honrei em 2016. Eu quero tudo que Deus tem para minha vida. E eu só vou alcançar isso se eu capturar o coração de Deus e trouxê-lo, e trouxer o seu coração para o centro do meu viver, da minha vida e de tudo que sou. Deus, olha para esta igreja agora. Eu entrego o meu coração e digo para o Senhor: vem fazer morada nele. O Senhor disse para a igreja de Laodiceia, a igreja, o Senhor disse: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor estava do lado de fora da igreja. A igreja tinha colocado o Senhor para fora, e muitos de nós temos feito isso, colocado o Senhor para fora e deixado um monte de coisa entrar para dentro do nosso coração. Coisas que nos empobrecem, coisas que nos tornam miseráveis, que nos tornam os piores. Mas nós queremos pedir que o Senhor venha, se assente no trono do meu coração. Toma o teu cetro, Senhor, e vem, ocupa o teu lugar. Como um sacerdote, como um pastor desta igreja, eu digo: venha sobre esta igreja, venha sobre este rebanho, venha sobre este altar, venha sobre os ministérios dessa igreja, e tome o teu lugar. E aquilo que não for lugar do Senhor, remova, tira o lixo, e estabeleça o teu reino nos nossos corações e no centro desta igreja. O Senhor é o governo, o Senhor é o líder maior, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aqui está o nosso coração. E se você pode aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor e diga para Ele alguma coisa que Ele quer ouvir de você. Davi disse: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e tua arca da tua fortaleza. Deus, aleluia. Pastor Marcos.